Frameworks corporativos, o que são? Do que se alimentam? Seria das pobres almas dos desenvolvedores? O que eu penso sobre eles? Descubra agora! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Aproveite e já dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aquele monte de coisa. Frameworks corporativos. Ok, primeiro vamos conceituar o que é. E depois eu vou dar minha opinião e contar algumas histórias que eu já passei com esses tais frameworks. Bom, é o seguinte, o que é um framework corporativo? Existe em muitas empresas a necessidade de automatizar algumas funções. Então, por exemplo, se para cada aplicação desenvolvida você tem que fazer uma série de outros desenvolvimentos para adequar a aplicação a um padrão, muitas pessoas acabam caindo nessa tentação ou nessa ideia. Poxa, vamos encapsular isso num framework nosso e deixar o desenvolvedor utilizando esse framework, porque aí nós conseguimos criar um padrão, criar um meio de automatizar tarefas que de repente elas precisam ser desenvolvidas todas as vezes. E aí surge a famosa ideia dos frameworks corporativos. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? Para começar, não existe solução 100% boa e também não existe solução 100% ruim. Sempre vai ter um meio termo. Ela pode estar 80% boa, ela pode estar 80% ruim, mas nunca 100% de tudo. Para todos os cenários que eu digo. Então, em determinadas situações, pode ser que o framework corporativo ele seja uma solução inteligente, mas, na minha opinião, para a grande maioria dos cenários, é um tiro no pé. Inclusive, as experiências reais que eu tive com os frameworks corporativos que eu vou contar não foram nada boas. Ok, então vamos lá. Por que você faria um framework corporativo para automatizar tarefas? Legal, isso eu já disse. Mas quem que ia cuidar desse framework? Você teria um time só para desenvolver um framework e outros times utilizariam esse framework? Perceba que esse time que vai desenvolver um framework, ele vai desenvolver em cima talvez de um framework já existente, que seria .NET, Java, entre outros. Utilizando uma linguagem que seria a linguagem da empresa, talvez. Acredito que por padrão uma empresa adote sempre uma tecnologia, uma linguagem. Nem sempre, mas geralmente. Então você teria um time para o desenvolvimento desse framework, onde esse time faria a criação, manutenção, colocaria mais funcionalidades e tudo mais. Esse time ele teria que estar muito apto a desenvolver com muita qualidade esse framework. Porque os frameworks nativos, por exemplo, o .NET, eles são desenvolvidos, no caso, pela própria Microsoft e passam por um processo rigoroso de validação de código, de teste, de performance. Se alguém encapsula esse framework, não respeitando muitas coisas, que impactam na performance, que impactam de repente na usabilidade, você está criando só um motivo para o seu trabalho demorar mais para ser entregue, para você ter mais dificuldades para desenvolver uma aplicação, porque você depende de um framework que nem sempre está tão aberto de possibilidades quanto um framework nativo, que no caso a gente está falando aí de um .NET, um Java, enfim. São esses problemas, que a gente tem que pensar na hora de fazer essa escolha, na hora de bater aquela ideia, putz, seria bom se tivesse um framework, Então, tem que tomar cuidado. Quando que é bom ter um framework corporativo? Por exemplo, você tem um time na sua empresa, esse time é altamente capacitado ao ponto de conseguir desenvolver um framework corporativo totalmente funcional, com performance, da melhor forma possível. E aí, de repente, você tem uma fábrica de software, você está terceirizando isso lá na China, enfim, eu não sei, para quais fins seriam, mas o seu time interno, ele não é o mesmo do outro time que desenvolve a grande parte das aplicações. Então esse seu time de elite, ele poderia criar então um framework e falar para os times terceirizados, para as fábricas de software, enfim, olha, usa isso, porque a gente mantém um padrão, cada um vai acessar o banco da mesma forma, cada um vai tratar a segurança da mesma forma, enfim. Ok, é uma padronização, você consegue garantir que aquele código é sempre o mesmo, você consegue garantir várias coisas, mas é um cenário, tá?
Agora, em alguns outros cenários, e só um detalhe, não é porque esse cenário ele talvez favoreça um framework corporativo que talvez ele deva ser usado, tá? Existem outros fatores a serem pensados também, além desse. Mas, vamos lá que a gente chega. Agora, quando você tem um time interno, ou vários times internos, e alguém surge com a ideia maravilhosa de fazer um framework corporativo. Primeiramente, para o desenvolvedor isso é muito ruim, porque o desenvolvedor ele não está trabalhando apenas pelo salário, ele também está trabalhando para adquirir experiência de mercado. Então, se você veda ele de ele ter contato com um framework de mercado e fala que ele só vai agora utilizar um framework interno que fora daquela empresa não tem usabilidade nenhuma, é desconhecido, inclusive é privado, né? Qual que é o sentido para o desenvolvedor? Ele vai ficar travado em cima de conhecimentos que só vão ser úteis naquela empresa, enquanto o time que desenvolve o framework talvez esteja tendo uma oportunidade melhor. Então, para o desenvolvedor, aquele cara que vai usar o framework, é uma solução muito ruim, né? Ele vai ficar travado em alguma coisa que não interessa para ele, a não ser naquela empresa. Ele vai perder uma oportunidade de adquirir prática e conhecimento, inclusive nas evoluções, nas atualizações que o próprio framework, no caso um .NET e um Java, poderiam ter. É um ponto. O outro, esse time que vai desenvolver o framework, ele vai ter que atualizar esse framework conforme a tecnologia avança. Então vamos supor assim, que surgiu uma atualização do .NET, né, uma versão nova, com várias features novas, com mais performance, só que isso impacta em redesenvolvimento, impacta em refaturação, impacta em escrever aquilo de uma forma diferente do framework corporativo. Sabe aquela história que uma vez que está pronto ninguém volta lá e mexe? Pode ser que mexa, mas não vai ser de imediato, né? Então pode ser que isso demore até 1 ano ou mais para ser alterado. Enquanto se o desenvolvedor de repente tivesse aí na oportunidade de implementar por conta própria, ele já estaria fazendo uso, né? Eu sei que nem todo mundo atualiza o framework só porque lançou uma versão mais nova, mas você ter que adaptar um framework interno, né, em função da atualização de um externo, você só está prorrogando, né, um pouco mais da implementação, você está criando complexidade, e a complexidade acidental, né, que é aquela que você causa porque você quis, certo? É uma complexidade que você não precisaria ter nesse caso, ok? Bom, então a ideia de utilizar frameworks corporativos nem sempre é tão ruim. De repente, por exemplo, eu desenvolvo soluções de e-commerce. Então eu tenho vários e-commerces que eu entreguei para vários clientes. E eu percebo que várias coisas estão sendo reutilizadas, só que eu não tenho uma forma de encapsular aquilo e distribuir de forma inteligente. Não necessariamente eu precisaria criar um framework. Eu posso criar, de repente, um pacote específico para aquilo. Então, um pacote para implementação de um padrão X, um pacote para implementação de transações eletrônicas. Eu crio pacotes. Então, eu estou quebrando, estou segmentando a ideia de um bloco único em pacotes, porque fica mais fácil de atualizar, fica mais fácil de escolher se eu quero utilizar ou não. Eu não estou, de repente, impondo. Estou falando assim, olha, se você quiser fazer, tem um pacote que faz isso. É só instalar e usar. Ok. É assim como funciona no caso do .NET, né? Tem os NuGet Packages, certo? Assim como funciona com várias outras tecnologias, né? No caso de tecnologias baseadas em JavaScript, né? Que você tem ali o Node e em cima deles trabalhando com outras tecnologias tipo Angular. Enfim, você tem também a tecnologia de pacotes. Então você de repente quer um date picker, baixa um pacote de date picker. O código está pronto, você não precisa repetir ele toda vez. Isso é inteligente. Só que isto não é criar um framework corporativo. Isso é empacotar códigos úteis em soluções pequenas, nos pacotinhos, né? No caso os packages. Isso é legal, porque você faz o versionamento de forma diferente, você tem um controle mais segregado, né? Então você tem que buscar sempre segregar as coisas, né? Isso já entra na ideia de microserviço, na segregação, né, de CQRS, enfim. Quando a gente segrega as coisas, fica melhor.
a ideia de você ter um framework que faz tudo, tá na sua mão já, né? Já tá o .NET, já tá o Java, fica com ele, ok? Essa é um pouco da minha visão. Daria para explorar esse assunto por muito e muito tempo, né? Mostrar cenários A, cenário B, estudo de caso 1, estudo de caso 2, mas a minha visão é no desenvolvedor. O desenvolvedor, quando ele aceita um emprego, ele quer desafio, né? Então ele não vai ficar preso a um framework que ele nem sabe como funciona lá dentro, sendo que ele vai sair daquele emprego e depois não vai ter outra oportunidade, né? Quer dizer, a oportunidade que ele teve de aprender só vai servir até naquela empresa, né? Ele vai buscar de repente outro emprego e não se atualizou na tecnologia porque ele não utilizava ela de fato. Do lado de quem fornece o framework, vai ter alguns trabalhos, principalmente ter um time muito bom ao ponto de desenvolver então esse framework da melhor forma possível para que ele não dê problemas. Ok? Eu vou contar agora duas histórias, bem rapidinhas. A primeira foi uma primeira experiência que eu tive com frameworks corporativos. Eu trabalhava numa fábrica de software que também era uma consultoria bem grande e alguém lá dentro, um dos cabeças da arquitetura, ele teve a ideia maravilhosa então de construir um framework corporativo. E ele adaptou tudo, né? Acesso a banco, segurança, tratamentos, etc, etc, etc. Quase tudo que um framework faz, ele readaptou e encapsulou, né? É como se ele tivesse criado um encapsulamento do framework. Só que isso deu muito problema. Uma, porque ele não foi capaz de escrever esse código com tanta performance quanto o framework nativo, ou seja, era um framework extremamente lento, era um framework que faltava documentação, era um framework que a própria linguagem, digo assim, a expressividade do código, da implementação dos métodos não era das melhores, era extremamente confuso, prolixo, complexo, ou seja, era uma pedra no sapato de quem queria utilizar. Já faltava documentação e o código era ruim ainda, além de tudo era lento. E pior que por essa pessoa ela ter um cargo de decisão tecnológica, ela impôs essa decisão e aí, só depois que começou a dar muito problema, que conseguiram, à força, fazer essa pessoa desistir da ideia. Mas foi bem difícil, demorou muitos anos. A historinha número 2, ela foi uma das mais bizarras. Eu trabalhei numa empresa na qual eu fui chamado para ser o chefe de arquitetura Brasil, porque no caso tinha outras empresas, quer dizer, a mesma empresa ela tinha representações em outros países e cada país tinha seu arquiteto-chefe. No Brasil seria eu. Só que como arquiteto-chefe, eu teria a opção do quê? De decidir e determinar como que a tecnologia seria implementada no desenvolvimento. Só que não foi bem assim, porque esse cargo ele estava submetido, na verdade, a uma outra consultoria que entregava, olha só, um framework corporativo. Pois é, uma empresa que desenvolvia software contratou uma consultoria para fornecer um framework corporativo para automatizar o trabalho dos desenvolvedores. Ideia fantástica, né? Tava todo mundo muito feliz, só que não. Então, o que aconteceu? Eu, como um arquiteto que tinha poder de decisão, primeiro dia de trabalho já fui contra. Falei, não vou usar, sou contra, expliquei, dei motivos, blá blá blá. Só que essa consultoria estava meio que amarrada com a presidência da empresa e tinha todo um lance meio sinistro por baixo e eles mesmos, né, não entravam em conflito um com o outro, então a consultoria teve mais força nessa decisão e acabou que eu não fiquei na empresa, obviamente, eu saí. Se não é para fazer um trabalho que eu considero bem feito, eu nem fico. E olha só, uma empresa de fora fornecendo um framework corporativo para uma outra empresa que desenvolve software, né? Então imagina só, você tendo que, de repente, pedir uma funcionalidade, a empresa recebi. Vou abrir um chamado aqui, vou analisar. Olha, vai custar tanto. Poxa, cada coisa que eu pedir então vai ter um preço? É melhor ficar com o que eu já tenho, né? Ou seja, eu ia morrer naquele negócio e era ruim pra caramba. Minha visão de desenvolvedor, tá? Então é essa. Se você está pensando em ter um framework corporativo, pense nos seus desenvolvedores, porque gente boa no mercado é difícil. E se você tem caras bons na sua equipe, eles não vão gostar da ideia e provavelmente você perca essas pessoas. Se você é um desenvolvedor, você já sabe que você talvez enfrente essas questões e você já vai entender, né, depois um pouco desse vídeo, que isso também não é bom para você.
Então, salvo raras exceções onde você seja o fornecedor desse framework para automatizar processos de fábricas de software, gente que você não tem noção da qualidade que programa, talvez seja bom. De resto, na minha experiência, só foi encheção de saco, só foi problema. Legal? Então essa aqui é a minha visão sobre frameworks corporativos. Se você já teve alguma experiência, escreve aí. Eu gostaria de saber, discute o assunto, vamos conversar. Minhas opiniões às vezes são polêmicas, eu gosto de escutar de vocês e os comentários são sempre muito ricos. Então obrigado pela participação e até o próximo vídeo. Porque você sabe, eu sou desenvolvedor, então confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo.